Olá, eu sou a Kátia Rodolfiano e hoje nós iremos falar sobre modelos econômicos de Leon Tiff. A apresentação do trabalho será feita por mim, Kátia Graziele da Silva Santos e a Carolina Guimarães Aguirres. Quem foi Leon Tiff? Leon Tiff, nascido em Munique no dia 5 de agosto de 1905, falecido em 5 de fevereiro em Nova York. Ele foi um economista russo que em 1931 emigrou para os Estados Unidos, onde se naturalizou. Foi notável por pesquisas sobre como as mudanças em um único setor da economia afetam as outras. Recebeu o Prêmio de Ciências Econômicas em memória da Alfred Nobel em 1973, pelo desenvolvimento da matriz insumo-produto Input-Output, conhecida como a matriz de Leon Tiff. Sobre os modelos econômicos de Leon Tiff, nós examinaremos dois modelos diferentes, mas relacionados: o modelo fechado ou o modelo Input-Output e o modelo aberto, ou o modelo de produção. Usando teorias de matrizes, calcularemos certos parâmetros adicionais, tais como preços e níveis de produção, para satisfazer o objetivo econômico desejado. Temos como objetivo tratar das relações econômicas sobre diferentes tipos de indústrias, de modo a determinar um ponto de equilíbrio que consiga satisfazer simultaneamente a oferta e a procura. Tendo como principais ferramentas as disciplinas de economia e álgebra linear, do curso de engenharia de produção. Por meio do uso de teoria de matriz e seus parâmetros adicionais, como as equações diferenciais. Os modelos econômicos são responsáveis por estruturar e facilitar determinados problemas da economia, utilizando métodos específicos para cada um deles. O modelo de Leon Tiff é sem dúvida uma conexão entre matemática pura e sua aplicação é prática. Porém, a sua utilização não é tão simples, pois exige conhecimento de uma série de conceitos e regras para viabilizar a sua aplicabilidade. Sobre o modelo fechado, Input-Output. Chamado de modelo fechado quando satisfaz todas as suas demandas, ou seja, quando nenhum fator entra ou sai do sistema. Ter a capacidade de determinar preços, obter a quantidade necessária de mão de obra é um grande número de variáveis que tornam um grande diferencial, já que sua utilização é muito abrangente e capaz de solucionar desde pequenos a grandes empreendimentos que se enquadram nos seus parâmetros. Na necessidade de obter valores precisos e previsões que indicam quando e como o investimento deve ser feito, fica claro que este modo econômico trata-se de uma grande opção que considerará uma ótima resposta, pois os modelos fechados definem preços igual ao total do consumo com o total recebido. Vamos agora para um exemplo de modelo fechado, Input-Output. Agora nós iremos mostrar o modelo fechado Input-Output. Suponhamos que a economia é formada por três setores: manufatura, agricultura e serviços, com vetores de consumo P1, P2, P3 definidos na tabela abaixo. Através da tabela abaixo, nós iremos montar a matriz consumo, que é: para reproduzir 100 unidades monetárias, o setor da manufatura irá pedir e consumir 50 unidades de outras partes do setor da manufatura, 20 unidades da agricultura e 10 unidades de serviços, conforme o resultado de 100 vezes P1, que é o vetor. Se o vetor de demanda final for de 50 unidades monetárias para a manufatura, 30 unidades para a agricultura e 20 unidades para serviço, o nível de produção que satisfaz esta demandada será a solução de... Aqui está o resultado, mas antes de chegarmos ao resultado, nós iremos mostrar o passo a passo. Primeiro passo. Temos que subtrair o lado esquerdo do direito. Fazendo isso, convertemos os valores para uma fração. Após fazer a conversão, nós iremos resolver a inversa da matriz. Após, utilizaremos a primeira configuração fracionária da matriz e iremos resolver o escalonamento, que esse seria o resultado do escalonamento. Após o resultado do escalonamento, iremos montar o sistema linear. E resolveremos as questões da equação 3, 2 e 1, respectivamente, para poder chegar ao resultado que nós já temos, foi mostrado anteriormente. Através dos valores, verificado. Assim temos
que calcular as matrizes e os vetores, onde chegaremos nos resultados. Ou seja, o setor de manufatura deverá produzir aproximadamente 226 unidades monetárias, o de agricultura 119 unidades e o do setor de serviços 78 unidades. Portanto, esse é um exemplo de modelo fechado input-output. Como vimos anteriormente, aqui está o resultado. Meu nome é Graziele Santos e eu vou falar um pouco sobre o modelo econômico aberto. Enquanto no modelo econômico fechado, as indústrias constituintes de um determinado sistema apenas estabelecem trocas comerciais entre si, no modelo aberto, como o próprio nome indica, para além destas, ainda tem que satisfazer uma procura exterior ao sistema. Deste modo, se no modelo anterior o objetivo era determinar os preços que garantem o equilíbrio, no presente modelo, o preço é um valor fixo, e o objetivo é determinar os índices de produção que permitem uma indústria satisfazer a referida procura exterior. Agora vou apresentar um exemplo de modelo econômico aberto. Uma empresa de alimentos possui sua economia composta pelos setores de pecuária, manufatura e comércio. A tabela abaixo apresenta em unidades monetárias o quanto cada setor depende do outro para produzir uma unidade monetária. O setor de pecuária necessita de 0,20 unidades monetárias do próprio setor de pecuária, 0,35 do setor de manufatura e 0,15 do setor de comércio, e segue respectivamente conforme a tabela. Vamos às considerações. A tabela corresponde a uma matriz determinada matriz de consumo, sendo ela a matriz C. Considerando que o setor aberto dessa economia necessite de D1 unidades monetárias do setor de pecuária, D2 de bens manufaturados e D3 de comércio, esses valores compõem o vetor de demanda D. Considerando também que X1 seja o total de unidades monetárias produzidas pelo setor de pecuária, X2 do setor de manufatura e X3 do setor de comércio, tais valores compõem o vetor de produção X. Equacionando a produção, teremos o vetor de produção X multiplicado pela matriz de consumo. O vetor Cx representa o vetor de demanda intermediária. As demandas de outros setores produtivos de uma economia são denominadas por demanda intermediária. Subtraindo o vetor de produção X do vetor de demanda intermediária Cx, obteremos o excedente da produção destinado à demanda externa, ou demanda dos setores abertos. Sendo assim, o vetor de demanda deve ser igual à diferença x menos Cx, representado na equação matriz identidade menos matriz de consumo vezes o vetor x é igual à demanda. A diferença da matriz identidade entre a matriz de consumo é conhecida como matriz de Leontief. A equação é conhecida como equação de Leontief. Supondo que o setor aberto da economia descrita na matriz C tenha demandas nos valores de 16.710, 18.360 e 13.475, respectivamente correspondentes aos setores de pecuária, manufatura e comércio, determine o vetor X que atenda exatamente a essa demanda. Então, nós temos a matriz consumo e o vetor demanda. Estruturando a equação
matriz identidade menos matriz consumo vezes o x igual a demanda, teremos a seguinte estrutura. Para determinar o valor de x, basta resolver o sistema. Então, resolvendo por forma de escalonamento, nós temos as seguintes operações elementares. Chegando na forma escada, teremos em um lado da igualdade a matriz identidade e no outro lado os valores correspondentes ao vetor de produção. A partir dos cálculos, pode-se concluir que o setor de pecuária deve produzir 53.814,08 unidades monetárias para atender a demanda de setores abertos. Já o setor de manufatura deve produzir 72.269,30 unidades monetárias. E o setor de comércio deve produzir 65.552,09 unidades monetárias. Os valores podem ser descritos da seguinte forma, representando o vetor produção. Oi, aqui quem tá falando é a aluna Caroline Guimarães Izaguirres e eu vou mostrar para vocês como que a gente sabe se a matriz de consumo C é produtiva ou não. Como temos uma matriz de consumo C 2x2, teremos também uma matriz identidade 2x2. Primeiro vamos pegar e diminuir a matriz identidade pela matriz de consumo. 1 menos 0,8, 0,2, 0 menos 0,1, menos 0,1, 0 menos 0,3, menos 0,3 e 1 menos 0,6, 0,4. Depois que fizemos a subtração da matriz identidade pela matriz de consumo C, a gente vai conferir se é possível fazer a matriz inversa dela. Então, vamos pegar a matriz que achamos aqui e vamos fazer a inversa. Como a gente faz a inversa de uma matriz? Vamos pegar a matriz que encontramos, multiplicar por outra matriz 2x2 com as variáveis A, B, C e D, e essa multiplicação vai ter que ser igual à matriz 1, 0, 0, 1. Primeiramente, a gente vai pegar essa primeira linha aqui e multiplicar pela primeira coluna. 2 vezes o A menos 0,1 vezes o C, que vai ser igual a 1, pois é o primeiro termo da matriz identidade aqui, ó. Agora, a gente vai pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. Menos 0,3 vezes o A, 0,4 vezes o C, que vai ser igual a 0. Agora, a gente vai escolher uma das duas para isolar. Geralmente, a gente escolhe a que tem o 0 aqui, porque acaba se tornando mais fácil. A gente vai isolar o 0,4C de um lado e passar o 0,3A para o outro. Aqui ele fica positivo porque ele mudou o lado. C vai ser igual a 0,3A dividido por 0,4, que vai ser igual a 0,75A. Agora, a gente vai substituir o 0,75 no lugar do C, quando a gente multiplicou a primeira coluna pela primeira linha, a primeira linha pela primeira coluna. 0,2A, que está aqui em cima, menos 0,1, que aqui seria o C, a gente coloca o 0,75A, igual a 1. 0,2A menos 0,075, porque daí a gente multiplicou o menos 0,21 com 0,75, que deu 0,075A, que é igual a 1. Agora, a gente vai multiplicar esses dois aqui, porque os dois têm o A, né? 0,125A é igual a 1. Agora, a gente vai deixar o A de um lado e vamos passar o 0,125 para o outro. A é igual a 1 dividido por 0,125. A é igual a 8.
E o C era o 0,75 vezes o A. Então, a gente vai substituir o A, que a gente encontrou o valor de A, que é 8, e vamos fazer 0,75 vezes o 8, que é igual a 6. Então, A é igual a 8 e C é igual a 6. Agora, a gente vai pegar a primeira linha e vamos multiplicar pela segunda coluna. 0,2 vezes B menos 0,1 vezes o D. Vai ser igual a 0, que é o primeiro termo da matriz. Ali. Agora, vamos pegar a segunda linha aqui e multiplicar pela segunda coluna. Menos 0,3 vezes B mais 0,4 vezes o D. É igual a 1. Aqui também vamos escolher a primeira multiplicação que fizemos, porque é igual a 0, então, como eu disse antes, acaba se tornando mais fácil. Isolamos o 0,2b de um lado e o 0,1d do outro, ficou positivo, antes ele era negativo aqui, porque como mudou o lado, muda o sinal. Aí vamos fazer b é igual a 0,1d dividido por 0,2, que estava antes do b aqui, que fica b é igual a 0,5d. Aqui. Agora, a gente vai pegar o b, que encontramos que é 0,5d, e vamos substituir aqui no lugar do b, com esse resultado. Menos 0,3 vezes 0,5d mais 0,4d é igual a 1. Menos 0,15d, que é a multiplicação de menos 0,3 com 0,5, mais 0,4d é igual a 1. Menos 0,15d mais 0,4d é igual a 0,5d, que é igual a 1. Agora, a gente vai passar o 0,25 dividindo nesse lado, que vai ficar d igual a 1 dividido por 0,25, e d vai ser igual a 4. Se o d é igual a 4 e o b era igual a 0,5d, no lugar do d, a gente vai colocar o valor que encontramos dele, que é o 4, e vai ficar b é igual a 0,5 vezes 4, que é igual a 2. b é igual a 2. Então, a inversa da matriz vai ser 8, 2, 6, 4, porque vamos substituir no lugar das variáveis A, B, C e D os resultados que encontramos. A é igual a 8, C é igual a 6, D é igual a 4 e B é igual a 2. Se a matriz I menos C for invertível, se é possível fazer a matriz inversa dela, poderemos escrever assim, aqui, multiplicando por D, que é a demanda. No exemplo que eu dei anteriormente, não tinha o D de demanda, porque eu trouxe só para dizer se a matriz de consumo era produtiva ou não. A gente pode concluir se essa matriz inversa, se ela tiver somente entradas positivas, ou seja, só números positivos na matriz, para qualquer que seja a demanda maior que 0, tivemos uma única solução não negativa em x, ou seja, os valores positivos dentro da matriz inversa que encontramos, consequentemente, o valor de x vai ser positivo se o d for maior que 0. Isso quer dizer que é uma situação desejável, porque significa que qualquer demanda externa pode ser satisfeita. Porque se a gente tem uma matriz inversa da matriz de consumo positiva, a gente pode concluir, então, que uma matriz de consumo C é produtiva se existir a matriz inversa dela, e se essa matriz inversa for maior ou igual a 0. Então, como encontramos uma matriz inversa positiva, podemos concluir que essa matriz de consumo C é produtiva. E é isso, um exemplo simples, fácil e tranquilo de entender.
A falta de vínculo entre o conhecimento matemático e suas aplicações na sociedade e na ciência pode ser um dos fatores que dificultam a sua aprendizagem. Assuntos como matrizes, determinantes e sistemas lineares são muitas vezes abordados em sala de aula como um tratamento apenas técnico e não associado a possíveis usos de contextos mais próximos da realidade do aluno. Conclui-se que a álgebra linear pode sim passar por uma aplicação direta e, mais do que isso, se aliada com a economia, torna-se uma importante aliada na tomada de grandes decisões, fornecendo sempre informações muito precisas. Vive-se hoje numa sociedade com recursos produtivos limitados, mas com as necessidades da população ilimitadas, pois o desejo da maioria das pessoas é sempre melhorar o padrão de vida.